Olá, pessoal. Hoje o bate-papo é um pouco diferente, também porque a gente vai falar de um assunto muito importante que tem sido cada vez mais feito aqui na nossa faculdade, que é a iniciação científica. Ao meu lado, direto do escritório, da casa e tudo mais, né, o nosso novo normal, professor Roberto Arcanjo, coordenador da iniciação científica. Obrigado por falar conosco. Eu que agradeço o convite, será uma honra conversar com você e com os nossos alunos. Quão importante, né, nós falarmos desse assunto e o quão importante a gente estar em segurança também, né? Eu da minha casa, né, você da sua, a gente sabendo e respeitando todo mundo nessa questão que estamos vivendo, que até eu dou o início para falar de questão de iniciação científica num panorama mundial da importância que isso tem enquanto ensino superior mesmo, né? A gente vive uma pandemia e a gente vê um ciclo de desenvolvimento e de pesquisa acontecendo em diversas universidades. É para isso que a gente parte desse princípio da iniciação científica mesmo, professor? Exatamente. O desafio das instituições de ensino superior está em trabalhar em rede com outras universidades, com outras instituições de pesquisa. Isso fica muito claro na área da saúde. Como você exemplificou na pergunta, o problema do coronavírus demonstra exatamente como que se trabalha em rede. Mas por quê? Porque todos buscam a mesma resposta, todos enfrentam o mesmo problema. A problematização traçada lá na China pautou todo mundo em busca de uma resposta. Que resposta? A forma de imunizar a população contra esse vírus que pode ser mortal. Mas e o papel do direito? A faculdade de direito, ela simplesmente reproduz o conteúdo em sala de aula que é exposto nos livros, né, na literatura, e também pelo próprio professor, pela visão crítica dele. Faz muito disso. Mas o que falta, então, num curso de direito em geral, não só na nossa faculdade? Um estímulo ao pensamento crítico. E o pensamento crítico depende de investigação científica. E essa investigação não se dá exclusivamente na nossa instituição, na nossa faculdade. Quando é pautada uma proposta de iniciação científica, o convite é para que os alunos integrem uma rede mundial de pesquisa. Então, hoje, nós temos convênios celebrados com universidades internacionais, como Bolonha, Universidade de Cuyo, na Argentina, entre outras universidades, uma aproximação com Lisboa, a fim de expandir as formas de pesquisa, expandir os temas a serem pesquisados, a fim de enfrentar problemas que são comuns, jurídicos e sociais. Esse é o maior Em desafio termos, hoje. inclusive, mundiais, né? Foi muito interessante você falar na área da saúde, é palpável, né? Dá para ver, as pessoas precisam pesquisar, precisam entender a modificação do vírus, se está alojado, se não está, fica nisso, não faz isso. É estudo, né? Basicamente, entender que as pessoas precisam buscar novas respostas, buscar novas questões envolvidas naquilo. Mas na área do direito isso chama atenção mesmo, né? Porque às vezes acaba só no executar uma lei ou alguma premissa e não estudar propriamente o que aquilo pode envolver. Eu acredito que isso seja uma ânsia total, inclusive, da iniciação científica nessa busca na faculdade ou propriamente no direito como um todo, não é mesmo? Sim, exatamente. Esse é o nosso desafio. Fica assim muito claro também, vou citar um exemplo. A Rússia foi a primeira a lançar a vacina. Qual é a crítica dos cientistas? Olha, vocês não compartilharam informações para que pudéssemos concluir as nossas vacinas. Nós compartilhamos as nossas informações nessa rede. Onde estão as suas? Para que eu possa também concluir as minhas vacinas e contribuir com a humanidade, contribuir com a minha população, etc. Então, essa partilha de informação, ou melhor, do conhecimento, é Sim. fundamental para que você tenha uma pesquisa efetiva. E E vai ao você encontro dessas faculdades, inclusive que você fala tem, dessa junção, né? Portugal, Espanha, Brasil, e você acaba fazendo isso de forma mundial, isso acaba envolvendo. exatamente. E a dificuldade hoje é conscientizar a nossa comunidade acadêmica que a pesquisa é importante para nós. E tudo começa pela iniciação científica. Mas aí qual é o próximo passo? Provavelmente a faculdade, com uma pesquisa boa de base, com professores publicando em periódicos relevantes, com alunos publicando também os trabalhos, apresentando respostas palpáveis à sociedade, nós vamos dar um passo maior. Que passo é esse? Estruturar um futuro mestrado, um doutorado,
Então, para que a instituição possa crescer, ela precisa e depende da pesquisa. Sem a pesquisa, você não tem sequer uma autorização para funcionar como pós-graduação estrito sensu. Então, esse é o grau de relevância da pesquisa hoje, e o professor Rodrigo foi muito feliz na gestão dele, porque nos deu não só a liberdade para poder estruturar um programa de pesquisa que envolve, inclusive, a iniciação, mas também de criar, de desenvolver novos projetos, a fim de atingir esse objetivo. Então, o professor Rodrigo Gago foi muito feliz, assim, ele tem uma visão empreendedora, o que nos facilita no trabalho do dia a dia. E por isso foi tão fácil implementar há 2 anos a iniciação científica, foi tão fácil implementar o núcleo de pesquisa, foi tão fácil implementar também os grupos de pesquisa. Se a gente, enquanto diretor, né, o Rodrigo, até falei para ele que a gente dessa gravação, ele falou, não, foi importante a gente realmente fomentar e mostrar que a visão, eu sempre falo muito da faculdade, que assim, nosso slogan, 55 anos, vamos fazer 56, né, em outubro, mas o grande slogan é uma tradição, nós mantemos raízes, né, nós somos fortes enquanto isso, porque eu acho que uma base forte, um alicerce forte é o que acaba nos colocando na posição que nós temos perante o mundo, inclusive, mas a visão de futuro. E isso faz todo o diferencial. E eu noto isso em todos os professores nessa busca, mas com certeza na iniciação científica, que é um aprendizado, inclusive para mim na conversa contigo, de entender essa necessidade e o quanto faz diferença para o próprio aluno, né? Para ele há uma extensão grande de conhecimento e para ele uma visão muito maior, que é o diferencial da iniciação científica também. Então, para o aluno, além de estimular o pensamento crítico, lhe dá uma formação diferenciada que talvez você não encontre facilmente no mercado. Quando você realiza um processo seletivo para contratar alguém para estagiário da magistratura, Ministério Público ou da advocacia, uma das preocupações do entrevistador é em relação à capacidade daquela pessoa em resolver problemas. E quando ela passa por um processo de iniciação científica, ela enfrentou uma problematização relevante, voltada para a realidade, e tinha o compromisso de apresentar contribuições palpáveis. E se ela concretizou isso numa iniciação científica, você deduz que ela está preparada para assumir aquele desafio na sua instituição. Então faz toda a diferença na formação e toda a diferença também numa eventual seleção. Uma habilidade, né? Pode colocar exatamente isso, para o aluno diferencial e tanto. Eu quero entender, inclusive, professor, eu sou jornalista, chefe da comunicação, né? Então, para mim, é sempre uma busca de conhecimento com vocês também. Qual é a dinâmica exata da iniciação? A pessoa que pode fazer parte são só para os nossos alunos? É um tempo? Qual é a dinâmica mesmo de programação para o pessoal acabar buscando? A gente sabe que tem uma busca constante de todo mundo, mas isso é para fomentar realmente que todos possam participar. Vamos lá. A primeira questão acho que envolve se ela se destina somente aos estudantes que querem, por exemplo, seguir uma carreira acadêmica. Quem quer ser professor obrigatoriamente ou necessariamente tem que passar por uma iniciação científica. Não necessariamente, mas agrega valor. Contudo, a iniciação científica se destina também para outros profissionais. A iniciação científica, ela pode auxiliar, por exemplo, a indústria regional na resolução de um problema tributário. Então, hoje eles pagam um tributo X que encarece a cadeia produtiva, e se você conseguir formar uma equipe de profissionais do direito capazes de enfrentar esse problema e apresentar uma resposta para o poder público ou perante o judiciário que possa reduzir esse custo operacional, você tem um impacto palpável num negócio que produz riqueza na nossa região. Um dos exemplos. Sim. Mas existem inúmeros problemas trabalhistas, os problemas relacionados a contratos, fusões, que envolve lá a área do professor Rui Coppola, Júnior, os problemas relacionados a uma criminalidade ambiental. Então, hoje existe uma investigação intensa por parte do Estado, na nossa região especialmente. É verdade, mananciais, né, nossos. Isso. E eles querem saber, e aí, você poluiu a água ou não? Poluiu o solo ou não? Você emitiu efluentes sem tratamento ou não? E se eventualmente as respostas forem positivas,
eles serão responsabilizados na esfera administrativa e também criminal. E aí você precisa preparar um profissional para que possa lidar com esses problemas e que seja capaz de apresentar soluções a fim de evitar essa responsabilização e esse dano ambiental também. Então é preciso adequar aquela empresa às regras municipais, estaduais e federais. E essa dificuldade eu vejo no dia a dia porque o aluno simplesmente repete o que foi lhe passado em sala de aula. Não, ele precisa de muito mais. Ele precisa também de um estímulo à criatividade. Nós perdemos a criatividade. Então, o professor Rui, quando trabalha com laboratório de inovação, ele trabalha muito a criatividade para que se possa criar novos modelos. Sim. Um exemplo. E a iniciação científica também, com método diferente, com método científico. Se é que eu posso chamar o direito de ciência, mas segue um método com objetivos, com objeto de estudo, com o propósito de encontrar uma resposta, tem uma problematização. Quantitativo, qualitativo, certeza que vocês acabam englobando isso. Você falando, me veio até a questão do Código Penal, né, que a gente sempre ouve, é muito antigo, muito antigo, muito antigo. Isso cabe até um estudo em iniciação científica também? Nossa, é extremamente necessário enfrentar essas questões, uma vez que existem novos comportamentos. Então, a era digital, se é que eu posso chamar assim, ela expandiu não só a comunicação, mas também os benefícios por conta de você aproximar pessoas, compartilhar informações, o tempo real da informação, tudo isso é importante para nós, mas traz outros problemas que são muito potencializados. Então, um crime contra a honra na rede, na Mundial de Computadores, causa um dano muito maior. Nós chamamos de dano difuso. Você não consegue nem mensurar até onde chegou o negócio, né? E aí, como esse dano moral é quanto, né? Então, como punir o agressor, como reparar o dano, etc. Essas são questões que devem ser enfrentadas e que a nossa legislação não acompanhou. Um dos exemplos, mas existem inúmeros. A nossa legislação é de 40. Nossa, imagina, então, gente. Foi feita no final da década de 30. É muito distante da nossa realidade. Tudo mudou, é um novo mundo. Não, e isso porque a gente fala que até 2010 era uma coisa, né? De 2010 para 2020 não é que mudou, né? Fez assim. Foi um salto, mas um salto extraordinário. As nossas vidas foram transformadas. E a pandemia só nos deu um choque de realidade, porque tudo isso já existia. Tanto que nós nos adaptamos muito rápido. Todo mundo tinha lá o acesso remoto, mas não trabalhava muito bem. Eu falo que não existiu criação na pandemia, né? A gente tem que falar que a gente existe gratidão por tudo, né? Que tem as pessoas passando muitas situações complicadas, mas existiu adaptação, totalmente Darwin aqui, porque já existiam todas as coisas que nós estamos falando, a gente só não usava 100% do tempo como nós estamos usando agora, né? Exatamente. Aí vou falar um pouquinho, você me perguntou também, do processo da iniciação científica. Sim, nós temos uma pesquisa na faculdade que é institucionalizada, exigida pelo MEC, para que o aluno possa concluir a graduação, que é o trabalho de conclusão de curso, o TCC. O TCC não exige tanto, basta dissertar sobre um tema, e é suficiente para que você seja aprovado numa banca examinadora. Agora, a iniciação científica tem uma finalidade muito específica. A iniciação científica passa por um processo de construção. Então, o aluno apresenta uma proposta pautada num projeto de pesquisa de um professor que será o orientador dele, que nós chamamos de projeto temático de pesquisa do professor. Então, ele vincula a linha dele à linha do professor de pesquisa. Certo. Nessa proposta, ele tem um tempo para trabalhar. Em média, 10, 11, no máximo 12 meses. Nós encurtamos um pouco por conta da pandemia, nós atrasamos o processo seletivo, não sabemos se eu vou voltar ou não, então houve uma adaptação do cronograma. Mas nesse processo, logo que ele pauta a ideia, ele participa de uma oficina de debates a fim de submeter a ideia inicial a uma crítica que não seja do seu orientador. Então, terceiros vão opinar naquele projeto, no mínimo 2 professores e também a comunidade acadêmica. Isso ainda a gente está no projeto, a gente não está nem no trâmite da questão, é isso? Não, isso está dentro do trâmite, porque eles vão viver isso. Ai, que legal. Eles vão passar por isso. Então, logo, o início da iniciação científica é submeter a proposta a críticas. Mas críticas para que destruam a sua proposta? Não.
críticas construtivas, para que você possa aprimorar, refinar a sua ideia e atingir os melhores resultados. Essa é a proposta da iniciação científica. Com isso, o aluno segue com seu orientador, com reuniões periódicas. Agora eles farão por vídeo, mas no passado eram presenciais. O orientador registra, grava a reunião para que fique documentado o que ele orientou, quais os resultados obtidos até então. Aí, em seguida, ele chega ao final com o projeto executado e apresenta um relatório final. Esse relatório final é formatado como se fosse um artigo científico. É um esboço. Esse esboço é levado a uma comissão que avaliará o trabalho feito, a pesquisa feita. Que comissão é essa? É o núcleo de pesquisa, que é presidido pelo professor Luiz Guilherme Conce. E o núcleo de pesquisa fará uma avaliação atribuindo conceitos. E se eles forem classificados, serão levados ao Congresso Jurídico Científico, nosso encontro de iniciação científica, que é o fechamento desse ciclo. Nesse encontro, nós temos duas dinâmicas. A primeira dinâmica, olha, se eventualmente aparecer no áudio um ruído de reforma... Tá um pouquinho. Aí está o nosso novo normal, né? É o equilíbrio entre um trabalhando com o computador, o outro trabalhando com a máquina, né? E a gente vai se aceitando, e as pessoas que estão em casa nos assistindo também entendem que as pessoas estão evoluindo na construção também. Vamos deixar. Mas está ouvindo normal, viu? Só um pouquinho barulhinho, Legal. tá? Tudo bem. Pode me falando. Você me parou no Congresso Científico. Tem data esse? Então, provavelmente em maio do ano que vem. Tá? Pode ser que seja em agosto por conta da pandemia, talvez tenha que flexibilizar um pouco os prazos, isso. Okay. Mas o objetivo ali é, primeiro, apresentar ao público o resultado obtido ou os resultados obtidos. Então, são estandes para visitações para o público em geral. Eles apresentam um banner e as pessoas passam, até para ficar de fácil visualização para os alunos, é similar a uma feira de ciências do ensino médio. Você apresenta para o público, seus familiares vão visitá-los, tal, para conhecer os projetos. É assim que funciona. E no meio dessa exposição, há uma programação de apresentações de painéis. Esses alunos vão para uma sala de aula com público restrito e vão apresentar os resultados para uma banca de professores e também para o público. E serão também sabatinados. Então, a formação na iniciação científica é complexa. Há inúmeras etapas de avaliações, há inúmeras orientações para que ele possa construir o melhor resultado. Nós precisamos extrair o melhor de cada aluno, o melhor de cada projeto. Claro. Por isso que é um processo longo. É uma atividade complementar realmente ao que ele vive, né? E precisa se entender isso, porque ele realmente vai muito mais pronto ao mercado. Imagina você passar por tantos, né, tantos requisitos, tantas questões. Eu acho que a pessoa, em vez de avaliar ao contrário, nossa, eu vou ter uma demanda. Não, ela deve avaliar que, poxa, estou na faculdade, estou tendo essa oportunidade de ter, né? Porque na realidade a vida profissional é bem assim, né? A gente vive várias etapas também, né? Eu posso até exemplificar. Um orientando meu foi contratado como estagiário no meu escritório. E ele pegou um dos problemas relacionados à nossa atividade e pautou o projeto de pesquisa. Conseguiu construir uma resposta que garantiu a efetivação dele como advogado antecipadamente. Ele não concluiu a faculdade. Então, ele já foi efetivado como advogado, embora não receba esse rótulo formalmente, mas ele recebe o que receberia um advogado júnior hoje por conta das descobertas e das contribuições. Então, isso faz toda a diferença no mundo profissional. Basta ter visão, identifica o problema que tem lá no seu estágio, vê o que você pode fazer para contribuir na solução do problema e pauta um projeto. Dificilmente você não vai encontrar um tema que não esteja nos projetos temáticos de pesquisa dos professores, porque eles são muito amplos. Eles são amplos demais e permitem a adequação das linhas. Professor, agora ficou um pouquinho mais alto em algum momento o barulhinho, mas eu acredito que assim, na nossa essência realmente da conversa que nós falamos,
eu encontro uma grande verdade aqui, né? Que as pessoas precisam realmente buscar o conhecimento. A iniciação científica tem esse cunho. A gente tem um processo, né, aberto, né, para as inscrições, para as pessoas buscarem essa participação. Nós temos informações no site, uma linha criada para isso realmente, então as pessoas podem tirar dúvidas, podem buscar, e eu vi também a professora Renata, correto? Que estão, né, nessa movimentação também muito grande, né? E que as pessoas busquem também informações maiores para que possam participar. Eu deixo aberto para que você faça esse convite, porque eu sei que as inscrições têm até dia 31 de agosto, então tem que correr para fazer parte. Exatamente. É um convite nosso, é um convite institucional para que façam parte da nossa equipe como pesquisadores, a fim de enfrentar problemas relevantes da sociedade brasileira e mundial, a fim de apresentar respostas a esses problemas, porque nós podemos melhorar as vidas das pessoas. Essa é a nossa missão. E nós podemos também melhorar a sua formação por meio da iniciação científica. Então, venha trabalhar conosco. Eu estou à disposição, assim como todos os orientadores. A tendência é que esse rol seja ampliado até uma informação em primeira mão. O Rodrigo pretende abrir para que professores externos de universidades até internacionais possam também orientar a iniciação científica. Nossa, que incrível. E para que também, o que valoriza o projeto, e para Sim. que também estudantes externos possam participar da nossa iniciação científica. Muito, muito legal. Eu espero que todo mundo, né, obtenha essa informação. Sei de várias pessoas que já participaram. Ano passado nós tivemos, né, presencialmente, foi tão gostoso, tão participativo, tão incrível, organizado, sabe? Espero realmente que as pessoas façam parte. Aqui foi só, né, uns pontos principais, mas esteja à disposição também da comunicação para passar essas informações, para levar para os alunos, e que os alunos também que tenham dúvida busquem os professores, né, que estão nessa área. Muito obrigada, viu, professor Roberto Arcanjo, e parabéns por esse trabalho que só amplie. Imagina, eu agradeço a oportunidade e fico à disposição sempre que for preciso falar sobre iniciação e pesquisa. Muito Obrigado. obrigada. E um bom trabalho hoje para você também, viu? Até a Igualmente. próxima. Obrigado, Pessoal, até. já fica conectado com a gente, GTV, no YouTube, participem, se envolvam nas atividades, porque nós fazemos direito e fazemos direito por vocês. Até mais.